Eu simplesmente analisei todas as questões de química das últimas 5 provas da FUVEST, 2025, 24, 23, 22 e 21. Então, cara, eu tenho certeza que aqui você vai ter a noção exata de como se preparar, de como é o formato da prova de química na FUVEST. E aí talvez você se pergunte, cara, mas se você já está analisando os 5 últimos anos de provas da FUVEST, por que você não pegou, na verdade, os 10 últimos anos de prova da FUVEST? E vamos lá, pessoal, uma coisa que a gente deve entender muito clara em nossa mente é que, apesar de o conteúdo do vestibular ser de fato muito longo, um ponto que a gente precisa entender é que, apesar de a grade ser extensa, ela é uma grade específica, o que significa que o nosso estudo não pode ser aquele estudo que a gente atira para todo lado. Não, na verdade, o nosso estudo para o vestibular precisa ser bem específico. E quando a gente pega, por exemplo, FUVESTs que ocorreram há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente percebe que na verdade é um formato completamente diferente, o que faz com que na verdade analisar essas provas muito antigas acabe não sendo tão efetivo, ainda mais que é um formato totalmente diferente do qual a prova traz os conteúdos hoje. Por isso que eu escolhi trazer esses últimos 5 anos de prova da FUVEST, porque a gente consegue ter uma visão perfeita de como está sendo cobrado agora de fato o conteúdo de química. Então nesse momento você está vendo a tela do meu computador e a primeira coisa que você pode ver é um mapa mental que eu vou estar disponibilizando aqui na descrição desse vídeo. Você vai ter o link para esse material, então você vai conseguir usá-lo ao longo de toda a sua jornada de estudos para a FUVEST, perfeito? Então, o link aqui na descrição desse material PDF, e eu também vou deixar o link do servidor no Discord que eu estou montando, onde você vai ter cronogramas, listas e tudo mais. Perfeito. A primeira coisa que você vê aqui é justamente um mapa conceitual da química. E por que eu escolhi fazer isso? Porque um ponto muito importante para você entender é que, apesar de química ser uma matéria extensa, quando você divide ela em grandes blocos, como por exemplo, química geral, química inorgânica, química orgânica e físico-química, você consegue ter uma visão mais clara de como você está caminhando em cada uma das frentes, das partes da química. E um ponto que eu já comentei em outros vídeos é que, cara, de verdade, você não deve de forma alguma estudar uma parte de química por vez. Por exemplo, eu começo estudando química geral, os 2 primeiros meses, depois eu passo 3 meses estudando química inorgânica, depois mais 3 meses química orgânica. Não! O ideal, ainda mais para a FUVEST, é que você consiga caminhar essas diferentes áreas da química ao mesmo tempo, e você vai perceber que isso está com base direta no formato das provas que a gente já vai analisar daqui a pouquinho, perfeito? Então aqui está um mapa conceitual, e o que eu recomendo a você? Conforme você for estudando para a FUVEST, conforme você for seguindo o cronograma, eu recomendo que, por exemplo, você está aqui em Química Geral, você já estudou, você já fez Introdução à Química, Atomística e Configuração Eletrônica, você vai marcando, porque, cara, é muito bom. Isso dá até uma vitalidade para o seu estudo. Você vê, caraca, eu já varri todos os sistemas da química, já varri metade da química geral, já vi muito de físico-química. Você está acompanhando exatamente o seu progresso, é bem interessante mesmo. Perfeito? Então agora vamos para, de fato, a análise das questões de química da FUVEST, perfeito? E aqui no PDF você vai encontrar, são 52 ou 55 questões da FUVEST, porque em média eu tenho entre 10, 11 questões de química em cada prova da FUVEST. Então aqui você vê FUVEST 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. Aqui é a análise de cada uma das questões, tá, da FUVEST de química, e aqui no final do PDF também você vai encontrar o gabarito. Então o que eu recomendo para você? Que conforme você for varrendo, você vá marcando aqui os temas que você já percorreu, e vamos supor, por exemplo, que você já terminou atomística. O que você faz? Você fala, beleza, já terminou atomística? Eu vou procurar questões que sejam sobre atomística, perfeito?
E aqui só mais um adendo, para ficar bem mais fácil a interpretação, você percebe que eu dividi cada área da química em uma cor. Então esse verde aqui é química geral, esse azulzinho química inorgânica, o amarelo química orgânica e o vermelho físico-química, para ficar mais fácil a interpretação dos exercícios aqui, perfeito? Então vamos começar lá pela FUVEST 2021. Perfeito? A primeira questão que a gente encontra da FUVEST 2021 é justamente uma questão de química geral, porque é cor verde, né? Separação de misturas, perfeito? E uma coisa que eu quero chamar muita atenção para você é o seguinte, ó. Primeira questão, a 80, só química geral. A segunda foi uma questão de tabela periódica. A segunda foi uma questão de NOx, um tema específico também de química geral. Outra questão de estequiometria, aqui uma questão só de reações orgânicas, perfeito? Aqui uma questão que realmente envolvia duas áreas diferentes, eu tenho uma questão de química inorgânica e juntando também com química geral. Aqui uma questão de apenas dentro da físico-química, envolvendo todos os tópicos de equilíbrio químico, mas ainda dentro da mesma área. E aqui também o mesmo ocorrendo com essa questão aqui, que é uma questão de orgânica. Perfeito? E por que eu estou chamando atenção para você nesse ponto? É o seguinte, na FUVEST 2021 eu ainda tinha um formato de prova que é o seguinte: as questões elas eram mais complexas no seu nível de aprofundamento. Por exemplo, essa questão de equilíbrio químico é uma das questões mais difíceis da FUVEST que eu me lembro. É realmente uma questão muito complexa. Mas ainda na FUVEST 2021, eu tinha uma característica muito forte na FUVEST, que era o seguinte: as questões eram mais complexas, mas eu não tinha tanta comunicação entre as diferentes áreas da química. Então, por exemplo, você vê que são questões profundas, mas só de equilíbrio químico. Aqui essa questão 88, só de funções orgânicas, só dentro da orgânica. Você vai perceber que nessas últimas provas esse formato mudou bastante, e é justamente por isso que eu enfatizo que você deve estudar as diferentes áreas ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos analisar agora a FUVEST 2022. E lembrando que a FUVEST 2022 é a última edição da FUVEST em que minha prova é dividida por blocos. Como assim? Na FUVEST 2022 eu tenho a última prova em que eu tinha, por exemplo, as 10 primeiras questões de português, depois as próximas 10 de geografia, depois as próximas 11 de química. Isso acabou mudando na última, isso na verdade permaneceu só até a FUVEST 2022. A partir da 23 eu tenho a prova em que eu sigo esse modelo que eu tenho até hoje, né? Em que eu tenho uma questão de química, uma questão de matemática, depois uma de geografia. Eu tenho essa mistura entre as disciplinas, né? A 22 foi a última edição da FUVEST em que eu tinha apenas blocos das disciplinas, né? Só que uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a primeira questão você fala, beleza, é só uma questão de química geral, abordando só uma área da química. A segunda questão, só abordando um tema, também uma área da química, só química geral, aqui só química orgânica, aqui só química geral e aqui físico-química. Aqui começam a aparecer algumas disciplinas, algumas questões que envolvem diferentes áreas. Então aqui, envolvendo reações orgânicas e físico-química. Você fala, opa, tá misturando as áreas da química. Aqui, equilíbrio químico e estequiometria. Perfeito? E aqui também temos com estequiometria. Mas você percebe que, apesar disso, ainda assim as perguntas não relacionam tanto assim as diferentes áreas da química, isso é fato. Mas você já percebe que a FUVEST está em um progresso nesse sentido de misturar mais as diferentes áreas. Agora, a partir dessa FUVEST 2023, cara, olha isso, por exemplo, essa questão. Eu tenho 3 diferentes áreas da química, é uma mesma questão. Eu tenho uma questão que envolve a química ambiental, que está dentro da orgânica, química geral, aqui forças intermoleculares, e físico-química na mesma questão. Então é por isso que eu ressaltei bastante em alguns vídeos passados que quando eu falo de exatas na FUVEST, não existe uma questão de eu vou estudar os temas que mais caem na FUVEST. Não, você precisa varrer todos os temas de exatas, porque você percebe aqui, por exemplo, se você domina química orgânica, que
engloba a química ambiental, mas você não tem tanto domínio, por exemplo, da físico-química, na questão do equilíbrio químico, você com certeza não vai conseguir fazer essa questão. Então você percebe que a FUVEST está cada vez mais englobando essas diferentes áreas da química. E aqui, se você for varrendo a FUVEST 2023, você vai perceber, ó, que ela vai pegando diferentes temas. Então aqui eu pego uma de orgânica ambiental e radioatividade. Então você percebe que essa interdisciplinaridade, você está varrendo as diferentes áreas da química, por isso que enfatizei tanto isso. Perfeito? E aqui, se a gente fosse seguindo para a FUVEST 2024, meu, olha isso. Só para você entender aqui o que está acontecendo. Olha isso. Essa questão, por exemplo, eu tenho química geral, química, físico-química, na verdade, e química ambiental. Então, é uma questão que envolve atomística, propriedades coligativas, porque essa questão ela falava da questão da chuva ácida. Não, na verdade, da pressão máxima de vapor, que é um tema dentro de propriedades coligativas, e também já se destacando a química ambiental. E aqui já tendo um modelo mais igual do Enem. Quando você pega, por exemplo, o FUVEST 2016, 2017, a química não tinha, as questões não tinham relação com aspectos da vida prática ou aspectos do meio ambiente. Atualmente essa prova tem tomado mais essa característica, né? Ainda mais pela aproximação que ela tem adotado em relação ao formato do Enem, perfeito? E agora, se você chega na FUVEST 2025, então, olha isso, uma física, na verdade, uma química geral, com uma química orgânica, com uma química inorgânica e uma mesma questão. Então, cara, você já percebe que essa interdisciplinaridade está cada vez mais forte. E aí, qual que é a minha recomendação? Você está com esse material aqui, você vai fazer o seguinte: você vai seguir o cronograma, e se você não tiver como eu já disse, lá no servidor que eu montei no Discord, eu já tenho um cronograma que vai começar agora em fevereiro, específico para a FUVEST, então você vai conseguir segui-lo perfeitamente. E aí você terminou um tema aqui, terminei tabela periódica, o que você faz? Você procura questões que falem a respeito de tabela periódica. Como eu já tenho aqui, ó, eu já fiz a questão de deixar qual tema está sendo cobrado naquela questão para facilitar bastante, e o gabarito você tem embaixo. E um ponto que eu quero deixar muito claro aqui, que é, bora lá, a FUVEST, ela tem de fato se aproximado do modelo do Enem. Esse é um fato, isso já foi divulgado pela própria FUVEST. Mas existe um ponto ainda que distingue muito a FUVEST do Enem, que é o quê? A FUVEST ainda assim, ela podemos dizer, ela é muito previsível, ou seja, o formato com que os conteúdos são cobrados ainda é muito semelhante. Por exemplo, olha essa questão de atomística da FUVEST 2025. Essa questão aqui falava de modelos atômicos, comparando os diferentes modelos atômicos. Aí você fala, beleza, mas o que tem de mais? Agora vamos aqui para a FUVEST, deixa eu varrer aqui, FUVEST 2022. Aqui está falando justamente também de diferentes modelos atômicos. E isso serve para as diferentes áreas da química. Por exemplo, na físico-química, a questão do equilíbrio químico, muitas vezes sim, está ligado com uma questão de tabelas, como você pode ver nessa questão aqui, em que eu tenho tabelas envolvendo equilíbrio químico, equilíbrio iônico, hidrólise de sais. Se você não sabe esses temas, fica tranquilo que você vai varrê-los durante seus estudos. E aqui outra questão de equilíbrio químico e hidrólise de sais, e você percebe o mesmo formato, um formato em tabela. Então você percebe que ainda assim a FUVEST ela tem seguido esse modelo assim bem marcado. E nessa semana passada, o diretor da FUVEST, ele fez uma declaração muito importante, que é o seguinte: ele falou que realmente a FUVEST ela vai seguir um modelo mais semelhante ao Enem, mas que apesar disso, ela vai continuar sendo uma prova conteudista, ou seja, não vai ser uma prova interpretativa, principalmente nas questões de exatas, perfeito? Então você percebe que apesar do modelo semelhante ao Enem, eu ainda tenho pontos bem marcantes, perfeito? E um ponto que eu quero deixar muito destacado aqui é o seguinte: eu já falei dessa importância de você varrer todos os temas da FUVEST, mas existe uma característica da FUVEST que
Eu vou usar um exemplo da biologia que aí vai exemplificar melhor o que acontece aqui na química. Bora lá. Muitas vezes nós estamos acostumados a vamos memorizar quais são os modelos atômicos. Então eu tenho de Dalton, tenho de Thomson, tenho de Rutherford, eu tenho de Bohr, Niels Bohr, né, o collab dos dois, né, podemos dizer assim. Mas a questão é que a FUVEST, ela te cobra um conhecimento a mais. Então vamos dar um exemplo lá na biologia. Por exemplo, lá na biologia você aprende sobre as funções do pâncreas, os hormônios produzidos pelo pâncreas, por exemplo, a insulina. Só que a FUVEST não vai querer que você saiba apenas isso. O que o pâncreas faz? O que ela vai cobrar de você é, por exemplo, se eu tiver uma deficiência no funcionamento do pâncreas, o que isso vai causar no organismo? E esse formato de questão é cobrado na química. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar agora uma questão de atomística que envolvia, que era atomística e radioatividade, mas está aqui no material. Eu acho que é 2023 ou 2024. Acho que é 2024, se eu não me engano. Em que é uma questão de atomística e radioatividade. E ela falava justamente dessa questão de... Ela comparava um dos modelos atômicos e mostrava que, na verdade, se você conciliar... Na verdade, você não consegue conciliar um modelo atômico específico com essa ideia da radioatividade, de um átomo emitindo partículas. Então, olha que legal isso. Ela não está cobrando de você memorizar os diferentes modelos atômicos, mas relacionar o que acontece se esse modelo atômico estiver em vigor. Eu anulo alguns princípios da radioatividade, eu afirmo esses princípios da radioatividade. Então você dominar não apenas o conceito, mas se esse conceito estiver completamente correto, quais são as implicações dele? Já se esse modelo atômico fosse o que estivesse em vigor até hoje, esses outros princípios da química funcionariam ou estariam de alguma forma equivocados e não estão em total concordância? Então você fazer essa análise, esse pensamento crítico é bem importante para a FUVEST. Se você vê, por exemplo, entrevistas com o diretor da FUVEST, com a questão da banca da FUVEST, você vê que um ponto que eles prezam muito é a ideia de um estudante crítico, ou seja, um estudante que faz questionamentos, e isso também serve para química. Então eu tenho certeza que, com base nesse PDF, nessas questões de química da FUVEST, com o cronograma que eu estou disponibilizando lá no Discord, que no vídeo tá a descrição. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o Discord. Eu tenho certeza que com todo esse material não tem como você não dominar química, perfeito? Então, se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever nesse canal, de compartilhar. Se você tem algum amigo que também está se preparando para a FUVEST 2026, não deixe de compartilhar esse canal com ele, de compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai também ajudá-lo muito na preparação para a FUVEST. Então é isso, até o próximo vídeo e para a sua aprovação.